Fala, torcida vascaína, a gente está de volta com o nosso canal Vamos Vasco aí com grandes novidades quanto ao mercado do Vasco, contratações para 2026. Tivemos aí nomes vazados pelo canal Atenção Vascaínos que o Vasco está negociando e que já busca informações para reforçar o time. Vamos trazer aqui 7 jogadores que estão na mira do Vasco aí, fora aqueles jogadores sul-americanos que a gente já falou aqui no canal. Novos jogadores aí surgiram como possíveis contratações para o Vasco. Você vai entender aqui no nosso vídeo a situação de cada um desses atletas. Vamos falar também aqui da situação com a Nike. Tivemos mais novidades quanto ao enxoval da Nike, o que será lançado para o torcedor. Muita coisa agora para vocês, mas antes de começar, deixa aquele like, se inscreve, ativa o sininho para você receber os vídeos postados aqui do canal. Falta muito pouco aí para a gente chegar a 227 mil inscritos. Se inscreve também lá no meu canal Showball, voltei a postar vídeo lá de mercado da bola. Muito obrigado quem foi lá se inscrever no meu outro canal, quem assistiu o nosso último vídeo postado, bateu mais de 20 mil visualizações. Muito obrigado quem se inscreveu lá. Bom, pessoal, a Nike já finalizou o projeto da linha casual do Vasco e da coleção de inverno que será apresentada para o Vasco durante a temporada 2026. Além das tradicionais camisa 1, 2 e também a de goleiro, a Nike já definiu todo o seu enxoval para a temporada de 2026 e na semana que vem deverá acontecer o anúncio oficial da parceria entre Vasco e a marca norte-americana. Vale ressaltar que durante a temporada de 2026 também será lançada a camisa número 3, que aparentemente será na cor azul no template Total 90. Já os uniformes 1 e 2, o preto e o branco, ainda não tivemos nenhum tipo de vazamento das imagens desses novos uniformes do Vasco. A Nike deverá lançar de cara muitas peças aí para o torcedor vascaíno, camisa de viagem, camisa de treino, camisa de goleiro, como eu falei, pode ser que tenhamos 2 ou 3 camisas de goleiro aí, dependendo, né? Porque tem a camisa 1 e 2 de goleiro para uniforme tradicional e também tem a camisa 3 de goleiro durante a temporada. Com certeza aí vai ter muita coisa para o torcedor. Se o torcedor quiser adquirir todo o enxoval da Nike, meu amigo, você vai ter que começar aí a planejar vender o seu rim, mano, porque com certeza vai custar muita grana. A gente até trouxe aqui nos últimos dias os preços que serão praticados pela Nike. O modelo Fan de camisa número 1 e 2, que são as camisas tradicionais. O modelo Fan é uma camisa que não é igual a que os jogadores entram em campo. Não é o mesmo modelo, é uma camisa um pouco diferente. Custará R$ 199,90. Esses são os valores aí que serão praticados nessa camisa Fan. A camisa Torcedor Pro, que é a camisa igualzinha dos jogadores, só que no modelo Torcedor, será comercializado entre R$ 349,99 a R$ 400, a R$ 399,90. E também vai ter aí disponível o modelo Jogador, que essa camisa será disponibilizada a R$ 699,99, R$ 700 aí, para ficar bem claro para o torcedor. A camisa modelo Jogador é o mesmo uniforme que os jogadores entram em campo, o mesmo pano, a mesma tecnologia, só não vai ter patrocínios e também numeração. Se você quiser colocar a camisa personalizada da maneira que você quiser, vai ter que gastar mais, meu amigo. E certamente uma camisa dessa de R$ 700 vai chegar perto de R$ 1.000 aí, se você quiser customizar ela todinha com o seu nome, com o seu número e também com os patrocínios que o Vasco estiver na época. Com certeza, o torcedor vive uma grande expectativa para a chegada da Nike e a semana que vem devemos, enfim, ter o anúncio oficial. A gente até falou dias atrás que o Atlético Mineiro já anunciou oficialmente a Nike também como sua nova fornecedora e é o outro clube, além do Vasco aqui no Brasil, que fechou com essa fornecedora maravilhosa. A gente espera que faça aí belos uniformes para o Vasco, que venha coisa de qualidade para o torcedor, né? Nada de silk, cruz silcada, né? Eu não gosto, cara. Deixa somente aí pro modelo Jogador. Para mim, a cruz tem que ser bordada, de preferência, mano. Se tivesse um desenhozinho em volta, cara, seria ótimo. Igual essa camisa aqui da Reebok. Com certeza viria uma coisa de altíssima qualidade, né? A gente não faz ideia de como será o template aí dessa nova camisa do Vasco. O que a gente sabe é que o Vasco é um clube de elite da Nike. Fechou esse contrato para ter materiais exclusivos da marca norte-americana. E também, além de tudo isso, o Vasco e também o próprio Atlético Mineiro ganharão destaque mundial. Camisas do Vasco e também do próprio Atlético estarão disponíveis para os torcedores ao redor do mundo inteiro. Esse foi o planejamento das duas diretorias aí no contrato com a Nike e o Vasco conseguiu essa parceria que pode ser de muito sucesso. 7 anos de contrato e certamente, se tiver sucesso, deverá ser renovada por muito mais tempo, né? Tomara que, enfim, também, além da chegada da Nike, o ano que vem possa ser um ano de mais alegria para o torcedor, né? Porque o torcedor não aguenta mais tanto sofrimento. A gente falou aqui também da situação da Betfair, até agora não tivemos atualizações sobre a renovação e também a busca por um novo patrocínio master.
A gente até trouxe aqui que o rival do Atlético, Cruzeiro, já até tirou a Betfair, não é mais patrocinado pela casa de apostas e fechou com a Bet Nacional. Algo semelhante pode acontecer com o Vasco, já que a negociação entre Vasco e Betfair está travado atualmente. E segundo as informações da própria Betfair, as negociações estão na mão do Vasco. Eles estão só esperando se o Vasco quer renovar ou não o contrato que se encerra no fim desse ano. Certamente o Vasco deve estar buscando outras parcerias no mercado, outro patrocinador master para patrocinar o clube. Infelizmente, devido ao Vasco não ter garantido a vaga Libertadores, isso pode emperrar algum tipo aí de desejo de algumas marcas de vir patrocinar o Vasco aí para ser patrocinadora master, né? Mas o Vasco é uma marca gigante, ainda tem essa possibilidade remota na Copa do Brasil. Se ganhar, aí pode ser que rapidamente o Vasco consiga ter um novo patrocínio master para a temporada de 2026. Pessoal, o Vasco vai renovar o contrato com o volante Jair até o fim de 2026. O jogador, inclusive, já assinou seu novo contrato com o Vasco. Apesar de estar lesionado, o atleta vai continuar no Vasco normalmente. Vale ressaltar que quando teve a lesão do Jair, logo teve uma entrevista coletiva do Admar Lopes. E ele confirmou que o Vasco iria renovar sim um contrato com o Jair, e esse contrato foi renovado, está tudo confirmado aí. O jogador vai continuar no Vasco no próximo ano, ele se recupera de lesão, ainda não temos um prognóstico para a volta do atleta aos gramados. A tendência é que ele volte a partir do meio do ano que vem. Esse é o prognóstico aí. Talvez ali depois da Copa do Mundo o Jair esteja 100% para voltar a entrar em campo e jogar novamente com a camisa do Vasco. Eu acho que após o término do contrato dele, o Vasco não deverá renovar mais o contrato do Jair. Eu acho que no fim de 2026 o Jair deverá deixar o Vasco, a menos que ele volte muito bem, voando, jogando muita bola, sendo titular, jogando muito e sendo incontestável no meio-campo do Vasco. Aí pode ser que o Vasco renove o contrato dele, talvez por mais uma ou duas temporadas. Mas eu acho muito pouco provável que o Jair terá o seu contrato renovado novamente ao fim de 2026. Algo muito semelhante com o que aconteceu com o Paulinho, né? O Paulinho já tinha um contrato até o fim desse ano, não precisou renovar, só que ele teve aí a sua lesão, se recuperou, não teve nenhum outro tipo de lesão e perdeu muito espaço. Agora a gente vive até uma expectativa para que o Paulinho jogue nesse último jogo contra o Atlético Mineiro. Eu acho que é interessante, já que o jogador vai deixar o Vasco mesmo, poderia ir dar mais minutos para ele, né, cara? Coloca o Paulinho de titular nesse jogo contra o Atlético Mineiro. Com certeza o torcedor vive uma expectativa para que o Diniz mande o time reserva para esse jogo, para que não tenhamos aí nenhum tipo de lesão, nenhum tipo de problema com os jogadores titulares, assim como aconteceu com o Lucas Piton. O Vasco tem chance de ir para a Sul-Americana via Campeonato Brasileiro, aí precisando pelo menos pontuar, né? Eu acho que um ponto já leva o Vasco para a Sul-Americana, mas mesmo assim é bem complicado a gente acreditar que o Vasco fará pontos contra o Atlético Mineiro fora de casa, mesmo com um time titular. Porque o Atlético Mineiro ainda tem chance de cair de divisão e o Vasco já está de boa, né? E o Atlético Mineiro vai jogar a vida nesse jogo contra o Vasco e certamente ainda tem um time muito mais qualificado, mesmo com todo o período conturbado que passa o Galo, ainda enxergo eles muito superiores ao Vasco. O elenco do Atlético é muito superior ao do Vasco hoje e tem totais condições de ganhar do time A, time B, time C, qualquer time do Vasco. O Atlético Mineiro tem condições de ganhar. E certamente aí o Vasco vai tentar cumprir tabela, porque a prioridade, lógico, é a Copa do Brasil. E o Paulinho, como a gente falou, poderia muito bem entrar em campo nesse jogo aí de domingo, fechando a rodada, fechando o Campeonato Brasileiro, aí a 38ª rodada. E a situação do Jair é essa, cara, jogador contrato renovado e esperamos que o jogador consiga se recuperar o mais rápido possível. Eu acredito que ele só volta depois da Copa do Mundo. Acho que vai demorar muito ainda para ele retornar. Uma lesão muito grave, a lesão de LCA, precisou fazer uma nova cirurgia. Certamente, quando esse tipo de lesão acontece com os jogadores, quando eles estão 100%, eles voltam a treinar, só que aí começam a aparecer lesões musculares, devido à inatividade. Pode ser que o Jair não engrene tanto assim a partir de 2026. Vamos ver o que vai acontecer. Também tem a situação do Adson, né, que está lesionado. A gente não sabe também quando será o retorno desse jogador. Certamente aí ele vive o mesmo dilema do Jair, né? Possivelmente o ano de 2026 vai ser somente em recuperação para esses dois atletas. Talvez 2027 seja um ano aí mais importante para a carreira de ambos. E continuando no assunto renovação, o Vasco tenta aí também fechar a renovação com o Ryan, cara, que ainda segue emperrada. A gente tinha a expectativa que agora o Vasco iria anunciar essa renovação. Tivemos notícias que o Vasco iria anunciar a renovação com o jogador antes da semifinal contra o Fluminense. Pode ser que na semana que vem o Vasco anuncie tanto a chegada da Nike e também a renovação aí com o Ryan.
O jogador muito possivelmente passará até a multa rescisória de 60 milhões de euros e um contrato até 2028 e seus salários podendo chegar perto de 1 milhão aí no Vasco. O jogador que no ano que vem completará 20 anos vai ter aí um bom contrato com o Vasco e se não pintar a proposta europeia, ele deverá continuar aí no clube pelo menos até o meio do ano que vem, quando iniciar a temporada novamente, a nova temporada lá na Europa. Aí os times europeus vão reforçar mais ainda os seus elencos, vão tentar contratar mais jogadores e pode ser que o Ryan saia do Vasco somente no meio do ano que vem. Eu acho que esse é o cenário mais possível, a menos que chegue um clube e pague a multa rescisória dele antes do Vasco renovar o contrato, que vai passar a ter uma multa muito superior, né? 40 milhões de euros hoje é a multa rescisória do jogador. Comenta aí o que você acha da renovação do Jair, também é do Ryan, também tem a situação do Pumita, que o Vasco está demorando um pouquinho para anunciar, mas acho que vai ter um desfecho positivo, sim. O Admar Lopes já até confirmou isso meses atrás, falando que tinha uma conversa muito importante, que estava muito encaminhada a renovação com o Pumita, só que até agora não foi oficializado pelo Vasco. Tampouco o Vasco recebeu proposta de algum clube para negociar o Pumita, até porque não tem proposta, né? Porque o jogador, se ele quiser, ele assina um pré-contrato com qualquer equipe, já que o seu contrato se encerra no fim desse mês com o Vasco. Ele, se ele não quiser ficar no Vasco, ele vai sair de graça e nada do investimento do Vasco retornar para o clube, né? E certamente o Pumita é um jogador que pode ser importante nessa reta final de temporada, porque ele vai ser o substituto do Piton na lateral esquerda. Já temos informações que ele está sendo preparado para isso. Muito possivelmente pode ser que ele entre em campo para ganhar mais rodagem, mais bagagem ali na lateral esquerda, já nesse jogo contra o Atlético, já visando as semifinais contra o Fluminense. O Piton que só volta a jogar no ano que vem. Vamos ver o que vai acontecer com o Pumita Rodrigues e também a renovação do Ryan. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui do mercado, cara. O Vasco está muito perto aí de começar a anunciar reforços e já está negociando com 7 jogadores. Além daqueles atletas que a gente falou durante essa semana, jogadores sul-americanos, o Vasco está de olho também no mercado nacional e um jogador brasileiro que está atuando fora do Brasil, lá no México. O Elinho já é um sonho antigo do Vasco, está atualmente no Toluca, atuando lá no futebol mexicano, está na mira do Vasco. O Vasco também fez sondagens pelos jogadores do Fortaleza, Pierre e Breno Lopes, do Ceará, o zagueiro William Machado, do Juventude, o destaque, o grande jogador do Juventude na temporada, Gabriel Talhari, e também no Internacional Bernabéu, além do volante Gabriel Menino, que também teria sido comentado nos corredores de São Januário. Esses são 7 jogadores que o Vasco fez consulta e fez sondagens aí para contratar na próxima temporada. Começando aí pelo volante Pierre, para você conhecer melhor o jogador. O atleta de 23 anos está atualmente no Fortaleza, emprestado pela Tombense. Ele jogou no Atlético Paranaense, na própria Tombense, Guarani e Volta Redonda. Ele veio nessa temporada mesmo, 2025, para o Fortaleza, após se destacar no Volta Redonda nesse mesmo ano de 2025, onde jogou o Campeonato Carioca. O jogador fez 43 jogos nesse ano, não marcou nenhum gol em ambas as equipes. Esse aqui é um atleta que eu desconheço totalmente. Nunca ouvi falar dele, se vi o jogo do Fortaleza, não me convenceu, não passou desapercebido esse atleta. É um jogador que o Vasco entende que pode ser útil para talvez compor o nosso elenco, né? É um jogador que pode atuar como volante. As informações que a gente tem hoje é que o Hugo Moura não deverá continuar no Vasco para o ano que vem. A gente até falou isso no vídeo ontem, informação trazida com exclusividade pelo site Super Vasco. O Vasco está insatisfeito com o Hugo Moura, apesar dele ter contrato até o fim do ano que vem, e deseja negociá-lo na próxima janela de transferências. E muito possivelmente o Hugo Moura deverá sair do Vasco, ele que já perdeu posição, foi barrado pelo Diniz, foi para o banco de reservas, e a tendência é que o Vasco realmente negocie o jogador. E o Vasco está mirando aí outros jogadores para a posição, né? Além desse, também tem o Gabriel Menino, lá do Atlético Mineiro, só que é uma situação mais rasa, né? Segundo as informações do canal Atenção Vascaínos, o Vasco sequer ainda tentou aprofundar algum tipo de negociação por esse jogador, que eu não sei se é tão diferente assim do Hugo Moura, cara. Eu não acho o Gabriel Menino um bom jogador, velho, sinceramente. Tem muito nome por ter jogado no Palmeiras, ter sido uma revelação do Palmeiras, mas eu não acho que ele joga tudo isso, cara. Não sei se é um bom nome, talvez só para compor elenco, para fazer alguma diferença. Acho bem pouco provável, e também deve ser um jogador caro, né? E além desse jogador, o Pierre do Fortaleza, outro nome, outro velho conhecido do Vasco. O Vasco sempre tenta contratar o atacante Breno Lopes, de 29 anos. Jogador aí que ficou muito conhecido também lá pela passagem que ele teve no Palmeiras, já jogou bem no Juventude e foi para o Fortaleza em 2024. Desde então vem sendo titular incontestável do Fortaleza nessa temporada. Foram 51 jogos, 9 gols e 7 assistências do jogador, que pode atuar como ponta esquerda e ponta direita. Ele também pode atuar como um falso 9. Comenta aí o que você acha também do nome do Breno Lopes.
Continuando aqui a lista, cara, outro jogador que está no futebol cearense, o zagueiro William Machado, jogador que está no Ceará, o atleta de 29 anos, também desperta interesse do Vasco. O jogador que teve uma passagem por 3 temporadas no Operário, nessa temporada foi para o Ceará, onde fez 50 jogos nesse ano, não marcou nenhum gol e não deu nenhuma assistência. O jogador tem 1,86 m, é canhoto, atua aí também como lateral esquerdo e chegaria claramente aí para compor o elenco vascaíno. Um jogador aí que sempre jogou em times menores e pode ter a grande oportunidade da sua carreira ao ser contratado pelo Vasco. O Vasco que aparentemente deverá se desfazer do Lucas Freitas e também do Lucas Oliveira, além, claro, do Maurício Lemos. Já mira outros reforços para o setor defensivo. E o William Machado, segundo aí as informações, teria agradado a diretoria do Vasco. O jogador atualmente é o capitão do Ceará e pode, quem sabe, chegar ao Vasco para ser o reserva imediato do Robert Renan. Principalmente aí, essa situação aí é bem clara. Se o Vasco não for para nenhuma competição sul-americana, nem a Sul-Americana, nem Libertadores ganhando, caso ganhe a Copa do Brasil, o Vasco vai montar um elenco mais ou menos com esse tipo de atleta, cara, para deixar bem claro aqui. Eu até, dias atrás, aí, quem assiste o canal sabe que eu falei que eu não acreditava que o Vasco iria fazer grandes contratações, jogadores de nome. Tem bons jogadores aqui nessa lista que a gente vai continuar falando, só que claramente a grande maioria são jogadores de times menores, né? Onde o Vasco terá que fazer pouco investimento para contratá-los, né? E seguindo aqui com a nossa lista, mais um jogador aí que foi destaque na Série A e também por um time menor, o atacante Gabriel Talhari, o grande jogador do Juventude na temporada, aos 28 anos, está na mira do Vasco. O Vasco está disputando a contratação dele com outros clubes e entre eles está o Remo, que demonstrou interesse muito forte no jogador. O Remo que subiu de divisão. Esse atleta está desde 2023 no Juventude, tem passagem por vários clubes menores aqui no Brasil. O grande clube que ele já jogou na sua carreira foi no Atlético Paranaense. Nessa atual temporada, lá no Juventude 2025, foram 40 jogos, 9 gols e 4 assistências. Mas o jogador teve bons desempenhos, apesar do rebaixamento do Juventude. Como eu disse, ele foi o grande destaque do clube gaúcho e chama a atenção do mercado e o Vasco estaria interessado. Inclusive, ele acabou com o Vasco no jogo em São Januário, né? Outro jogador que está na mira do Vasco é o lateral esquerdo Benabei. Esse jogador vive uma situação ainda um pouco sem definição, já que o Internacional ainda não caiu de divisão. Se o Inter for rebaixado, claramente o Benabei não ficará para jogar a Série B, mas é um jogador que tem mercado, né? Vários clubes grandes aqui no Brasil têm interesse na contratação do jogador. Tem passagem até pelo Celtic lá da Escócia. Já está algumas temporadas no Internacional. Inclusive, no ano passado, foi eleito o melhor lateral esquerdo do campeonato. Um jogador muito interessante. E claramente chegaria para ser o substituto do Piton, que teve a lesão. A gente não sabe qual será o período de recuperação do Piton. Aparentemente, ao que tudo indica, pelo menos até o fim de janeiro, ele já deverá estar à disposição para voltar a atuar normalmente aí com o Vasco, tanto no Campeonato Carioca e o início do Campeonato Brasileiro, que se inicia no dia 28 do próximo mês. O campeonato termina nesse ano e já no ano mês que vem já tem de novo o Campeonato Brasileiro, né, cara? Uma loucura. E os clubes têm que correr contra o tempo para reforçar suas equipes. E o Vasco precisa de muito reforço, cara. Precisa reforçar muito. Tem que começar a contratar agora, mano. Não dá para esperar mais. Não vai perder meio ano totalmente de planejamento, né? Já que a janela, após o fechamento, só vai se abrir novamente no meio do ano, assim que estiver rolando a Copa do Mundo. O Benabei, na minha opinião, é um ótimo reforço, cara. Chegaria tranquilamente aí para lutar por uma posição, justamente com o Piton estando 100%, a menos que o Vasco queira negociar o Piton, né? Já é uma posição que o Vasco busca no mercado. A gente já falou algumas vezes de alguns nomes aqui que o Vasco teve interesse. O Benabei se junta a outros jogadores laterais esquerdos especulados no Vasco. E para fechar aí, tem a situação do Elinho, que está no Toluca. O jogador tem um contrato aí um pouco mais longo com o Toluca, é um jogador bem avaliado no mercado. E certamente o Vasco terá que desembolsar uma quantia muito alta se quiser contratar o jogador de 25 anos. Nessa atual temporada lá no México, ele fez 14 jogos, marcou 4 gols e deu 4 assistências. Esse jogador claramente é um grande desejo do Diniz, já que no meio do ano o Vasco tentou por tudo contratá-lo e não conseguiu. Com certeza aí, nomes que podem ser interessantes, alguns para compor bem o nosso elenco, outros eu não sei se contrataria, talvez o volante Pierre e também o zagueiro William Machado. Não sei se agregaria alguma coisa no elenco do Vasco. Talvez seria mais interessante dar oportunidades a jogadores da base do Vasco, né? Como, por exemplo, o JP, que está voltando. Quem sabe, na base do Vasco não tem um zagueiro um pouco mais promissor, né, cara? O Diniz poderia olhar com mais carinho um pouco aí para a categoria de base do Vasco, né? Comenta aí, o que você acha de todos esses nomes que estão sendo especulados, que o Vasco fez sondagens e que tem interesse na contratação desses atletas aí, cara? Com certeza, gostaria muito do Benabei e do Elinho no Vasco. Acho que seriam dois nomes interessantes. O Breno Lopes poderia compor talvez bem o nosso elenco, um jogador aí que pode ser polivalente. O Gabriel Talhari fez uma boa temporada no Juventude, mas ainda tem um pouco de receio se ele é jogador para time grande.
Vamos ver, quem sabe, se o Vasco vai contratar pelo menos a metade desses jogadores aqui que foram especulados. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter assistido até o final. Deixa aquele likezão, se inscreve, ativa o sininho e comenta aí o que você achou dessa lista de pacotão de reforços que podem pintar no Vasco, hein? Tamo junto, forte abraço e é nóis!